Bom dia, nós hoje vamos falar sobre a igreja e os esportes. O autor, ele inicia com um versículo para ilustrar que precisamos aproveitar as oportunidades. Ele cita 1 Coríntios 16, 9, onde nós lemos: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim e a muitos adversários. Então, o que nós podemos ver, o que teria isso, né, ligado aos esportes? É porque o que acontece? Os esportes são uma forma de nós também evangelizarmos, né? Principalmente jovens, adolescentes, né? Porque jovens, adolescentes e crianças, quer dizer, realmente as pessoas hoje em dia estão tendo uma vida muito sedentária, principalmente por causa do uso de celular, de computadores, ficam muito sentadas, lendo, né? E às vezes não tendo uma postura. Então pensando nisso, né, o autor começou a pensar na necessidade, né, de que fossem promovidas reuniões onde trouxesse essas pessoas para se reunirem. E ele coloca os esportes como uma maneira de pregar o evangelho, né? E também eu entendo que seja também a maneira de você testemunhar, porque da forma que você se relaciona com as pessoas nesse esporte, você também poderá testemunhar. Então, há grande benefício físico e psíquico nessas práticas esportivas, e elas vão nos levar a ter uma vida saudável. Então, a prática regular desses exercícios, o que acontece com a pessoa? Aumenta a confiança do indivíduo, faz essas pessoas se tornarem mais ativas, e com reflexos mais rápidos, maior nível de concentração. E também uma memória mais apurada. Quer dizer, olha quantos benefícios que o esporte pode trazer para nós, né? E isso vão evitar doenças cardiovasculares e também a obesidade, etc, né? No segundo momento, aí ele vem, né, depois no segundo momento, falando sobre o que seria o esporte, um modo de propagar o evangelho, mas ele vai questionar o homem que não se liga a Deus, né, no segundo momento, porque ele fala sobre o ministério de reconciliação, porque a nossa missão é essa. Então, essa religação do homem, né, ela acontece quando ele é evangelizado. E vale a criatividade para se propagar o evangelho. Podemos de diversas maneiras, e no esporte, né, que é uma maneira saudável de nós vivermos isso. Deus nos confiou a palavra de reconciliação. Daí temos esse ministério, né, a realizar o homem a Deus pelo seu Filho Jesus. Dessa prática é que veio o termo religião. Então, o que é religião? É religação, não é? Reconciliar o homem com Deus, né, pode ser de que forma? Por meio de pregação, disposição do Evangelho, contando com o convencimento do Espírito Santo de Deus. Vamos ler, então, agora, 2 Coríntios 5, 18 a 20, eu vou ler aqui na Bíblia, que nós lemos em 2 Coríntios 5, de 18 a 20, onde fala do ministério da reconciliação. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Então, nós sabemos que algumas igrejas têm espaços para isso, né? E muitas práticas esportivas podem ser executadas, né? E aí ele fala sobre, ele vai colocando várias ideias, prática de ginástica para a terceira idade, né? Outros esportes também que possam ser adaptados, né? Ele fala também de organizar campeonatos, né,
no caso, se tem um espaço para futebol, para vôlei ou para futebol de salão, quer dizer, mas tem que ter toda uma preparação, e toda a igreja tem que estar, vamos dizer assim, com esse mesmo propósito, para que as pessoas possam colaborar, né, e possa ser realizado. Agora, o que acontece? O que a gente não pode deixar é de ter um foco. Quando nós fazemos esse tipo de movimento na igreja, né, a gente traz as pessoas que estão fora da igreja para participar ali, né? Então, muitas pessoas não conhecem a Jesus, então a gente tem que, nesses momentos, tem que ter um grupo preparado, né? Que ele possa se chegar a essas pessoas e falar de Jesus para essas pessoas. Com esse propósito, né, nós vamos reunir pessoas que vão estar se colocando, né, aos pés de Jesus e poder também entender melhor a pregação da palavra. Muitas pessoas vão se interessar a partir disso. Depois nós vamos chamar essas pessoas para fazer parte das nossas reuniões, né? Mas tudo isso é um processo, né? Agora, o que a gente quer colocar para vocês agora, já no final da nossa lição, é que nós temos como referência os atletas de Cristo, né? Hoje, esse grupo ele conta com mais de 7.000 atletas registrados. Os atletas de Cristo, originalmente, foi um departamento de missão de jovens para Cristo. Foi ideia de jogadores de futebol João Leite e Baltazar em 1984. E, posteriormente, em 1986, Alex Dias assumiu sua secretaria executiva, dinamizando essa ideia. Então, nós vemos às vezes, né, até nos jogos, né, eles levantam a camisa e está escrito Atletas de Cristo, Jesus te ama. Então, é uma maneira, né? Agora, temos como objetivo servir esses atletas cristãos e organizando também depois grupos de estudos bíblicos e ter uma influência, né, nesse meio, né, dar um certo apoio emocional e espiritual. Quer dizer, os atletas de Cristo já fazem isso no grupo. Nós podemos fazer isso na igreja também, né? Nós podemos começar a perceber, quer dizer, pode se abrir um leque de possibilidades a partir de um grupo que venha com o interesse de fazer parte de aulas, né? De ginástica localizada, o que for, né? Então, finalmente, o autor coloca que não encontramos na Bíblia nenhum parâmetro de evangelismo ligado a esporte. Realmente não encontramos. Mas essas práticas, elas são saudáveis ao corpo. E isso foi eu, inclusive, que coloquei, né? Que eu acho muito interessante a gente entender que o corpo, né? Ele é templo do Espírito Santo. A gente vai ler isso aqui, né, mais à frente. Mas essas práticas são saudáveis ao corpo, quanto às emoções do ser humano e também para a publicação do Evangelho. Então, vamos terminar nossa lição refletindo sobre esse texto de 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Isso vocês vão parar, vão ler, vão refletir. Mas eu vou evidenciar só o versículo 19, quer dizer, 1 Coríntios 6, 19. É que eu vou evidenciar para vocês. E o que fala em 1 Coríntios 6,19? Nós lemos: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então nós temos que nos cuidar como um todo, né? Porque muitas vezes as doenças, né, os problemas acontecem a partir de nós não pararmos para nos cuidar. E ali, nesse trabalho da igreja com os esportes, seria uma maneira da gente praticar isso ali no ambiente da igreja, né? No caso, num salão anexo, em alguma coisa assim. Ou se tivermos um espaço, qualquer um pode pensar nessa maneira, na maneira que vai fazer na sua própria igreja. Tá bom? Vou finalizar então agora com uma oração. Senhor Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar da tua palavra, Senhor, e eu te peço que
possa nos conscientizar, Senhor, do que é melhor para nós, do que devemos fazer, como devemos nos cuidar, Senhor. Eu te agradeço por tudo, perdoa as minhas falhas, em nome de Jesus. Amém.